Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, escritor, professor, e nesse vídeo eu queria conversar um pouco com vocês sobre cânone. Cânone que não é um livro, então esse aqui não é um vídeo da seção leituras, e também não é um assunto polêmico do contemporâneo, portanto, esse vídeo não é um vídeo da seção opinião. Mas cânone é um conceito, e a ideia então é apresentar de maneira rudimentar esse conceito, falar um pouquinho sobre a aplicabilidade dele e trazer uma questão, que é uma questão de meu particular interesse, que é a aplicação do cânone ao contexto específico da teoria psicanalítica. Eu vou fazer isso no final do vídeo. Então esse é um vídeo sobre um conceito e a sua utilidade para nós. Eu espero que seja útil para vocês, eu vou tentar explicar porque ele parece útil a mim. Então, vamos lá. Começa com uma definição do conceito. O conceito cânone vem de uma palavra no grego, que eu não vou nem tentar repetir aqui. Cânone seria basicamente um instrumento de medida. Então, cânone é como se fosse o metro, ou como se fosse o quilo, originalmente, né? E aí a gente adota o conceito cânone, a gente fala em cânone em diversas disciplinas ou áreas do saber ou da cultura em que tem um conjunto de normas ou parâmetros ou diretrizes ou textos, um conjunto de elementos que é considerado referência naquela disciplina. Então a gente pode ter um cânone, aparentemente existe um cânone na arquitetura, por exemplo. A gente tem um cânone no campo da literatura, na verdade tem vários cânones na literatura. Tem o chamado cânone literário ocidental, tem um cânone da literatura brasileira, que são os autores clássicos da literatura brasileira, aqueles que são considerados incontornáveis. A gente tem um cânone no campo da música, tem um conceito cânone que é interno à música, é um modo de composição musical, não é disso que eu estou falando, mas a gente tem um cânone da música clássica, por exemplo, que é o conjunto de obras clássicas, os autores clássicos. A gente tem também o cânone no contexto das obras consideradas sagradas pela Igreja Católica. A gente tem, portanto, o cânone católico, que é o conjunto de obras que são consideradas sagradas e consideradas válidas pelo Vaticano. Então a gente tem os apócrifos, tem os heréticos e tem os canônicos, que são aqueles que são considerados válidos no direito, enfim, por aí vai. Uma discussão que se tem em relação ao cânone é a característica conservadora que ele traz consigo. Conservador eu digo num sentido não valorativo, ela é conservador no sentido literal. O cânone são as coisas que a gente cultiva, que a gente transmite. Então a literatura brasileira, em muitas ocasiões, ela é transmitida de pai para filho, de professor para aluno, de geração para geração, para resumir. Machado de Assis escreveu há um bocado de tempo, ele mesmo não está vivo, o agente literário dele, se ele teve o editor dele, ninguém está por aí mais. Por que ele continua vendendo? Por que a gente continua lendo? Porque a cada geração as pessoas retomam essa experiência de leitura, retomam os debates que a obra do Machado de Assis estimulam, insetam aí para a nossa cultura, e tem então um investimento na sustentação do lugar que cabe a obra do Machado de Assis, para aproveitar esse exemplo que eu estou dando aqui, na nossa cultura. Então, Machado de Assis é conservado ao longo do tempo por ser parte do cânone. E aí um tanto do debate que aparece mas se a gente sustenta o Machado de Assis, a gente não tira espaço que poderia ser de outras pessoas? Esse é um debate, por exemplo, né? Enfim, o Machado de Assis não tinha contemporâneos que eram talvez mais questionadores, ou talvez que eram mulheres, ou talvez que tinham uma escrita mais subversiva, ou que tinham maior diálogo com outros autores latino-americanos. Tem vários parâmetros a partir dos quais a gente poderia questionar as características que compõem o cânone, ou cada um dos elementos do cânone. E com isso a gente questiona o cânone em si mesmo. A gente poderia fazer isso em relação a várias áreas, em relação a vários autores. Então tem um questionamento do cânone em relação ao papel conservador que ele tem. E aí, às vezes, tem uma sugestão de transformação do cânone, porque existe um interesse na transformação de um determinado elemento da cultura. Eu vou querer ter um cânone literário brasileiro com mais mulheres
se eu quiser maior representatividade para as mulheres na minha cultura e eu acreditar que um jeito de transformar isso é transformando o cânone literário. Porque é uma ideia possível. Isso é sustentado por diversos movimentos. A revisão crítica do cânone. Tem uma outra perspectiva, é claro, que é da revisão crítica do cânone a partir do questionamento das características internas da sua composição. Então, por exemplo, em relação ao racismo na obra do Monteiro Lobato, um debate que aconteceu recentemente, o Felipe Neto, se eu não me engano, levantou a bola, ele levantou a bola em relação ao Machado de Assis. Eu não sei quem falou do Monteiro Lobato, mas, enfim, lembraram dessa obviedade que é a característica racista da obra do Monteiro Lobato, e a partir daí todo um debate se a obra dele deveria ser lida, se ela deveria ser reeditada, se ela deveria ser leitura obrigatória. E aí tem esse posicionamento, que é o que eu estou querendo salientar aqui, que é não de proibição do cânone ou da substituição do Monteiro Lobato por um outro autor específico, mas de uma revisão do estatuto daquela característica específica. Então, por que Monteiro Lobato compõe o cânone brasileiro? Porque era um puta escritor, um dos elementos, porque tem uma obra vasta, porque tem uma relação muito forte com a cultura brasileira da época dele, porque ele teve destaque num contexto de transformação do Brasil, uma série de fatores, eu estou chutando alguns, uma série de fatores porque o Monteiro Lobato faz parte do cânone, então ele não está lá à toa. Mas existe essa questão, que é o racismo que aparece naquela obra, e aí tem uma possibilidade de você rever o cânone não proibindo um determinado autor, mas chamando atenção para essa característica. Então, podendo levantar um debate a partir do racismo na obra do Monteiro Lobato, e inclusive na maneira como o racismo presente na obra do Monteiro Lobato ajuda a entender o racismo presente na cultura brasileira, da época dele e na nossa. Porque é uma característica que é comum em autores canônicos, em obras canônicas, é que elas têm um grande potencial analítico. Uma das características que favorece muito que uma obra seja alçada ao estatuto de cânone é quando ela tem uma certa sintonia com o tempo, uma coisa que o Agamben, que é um filósofo italiano, chama de conexão com o contemporâneo. Uma obra contemporânea, ela interpela características muito centrais, muito decisivas do seu tempo e meio. E Monteiro Lobato tem essa característica, por exemplo, em relação à cultura brasileira. Inclusive, onde a leitura é um pouco mais indigesta, ela diz coisas importantes sobre nós, sobre a época dele e sobre a nossa época. E aí, então, a gente tem esse debate em relação à atualização da pertinência do cânone na nossa cultura. Então, não exatamente ler Monteiro Lobato como quem acha que Monteiro Lobato é inquestionável e que ele tem que ser endossado em cada vírgula da obra dele, mas ser lido como um autor que nos interpela. E aí a gente poder tirar dessa leitura uma possibilidade de análise da obra, do contexto dela, do nosso contexto e tudo que a partir dali floresce em termos de reflexão e pensamento crítico. E aí eu queria sinalizar um tanto por que essa discussão aparece nesse canal. Não é por acaso, é porque o conceito de cânone é um conceito que me parece muito útil para pensar a teoria psicanalítica. Como vocês sabem, eu trabalho com psicanálise e uma das coisas que eu discuto bastante no meu trabalho como teórico, né, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu discuto, nas coisas que eu penso com colegas e amigos por aí, é o lugar dos cânones na psicanálise. O que seriam cânones na psicanálise? Acima de tudo, o que eu acho que é central aqui é o que eu chamo de autores canônicos, que são autores que recebem esse estatuto dentro da comunidade psicanalítica como um todo. Você já deve ter ouvido falar deles. Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, enfim, uma série deles. Tem alguns que são de primeiro escalão, assim, né, que quase todo mundo já ouviu falar, e tem aqueles que são um pouco secundários, que são menos famosos, mas enfim, ainda tem um certo destaque e, portanto, acabam tendo esse estatuto para uma comunidade menor, talvez. E aí o ponto é que eu sugiro essa discussão, que esses autores acabam assumindo um estatuto canônico nos processos internos à comunidade psicanalítica e nas negociações internas no contexto da teorização da psicanálise. O que isso significa, basicamente, é que esses autores são conservados e eles são cultivados como elementos sensíveis para definir
o que pode, o que não pode, para onde vamos, para onde não vamos, para onde deveríamos ir, para onde deveríamos não ir. Eles têm essa função regulatória, que é uma função que, de novo, o cânone assume. O cânone, né, enfim, é uma unidade de medida. Né? No grego antigo, lá, que é o que eu não me propus a fazer aqui, cânone é meio que uma vara, assim, é uma medida, tipo um metro. Assim. Então, se o autor canônico psicanalítico ele é meio que o metro, ele é uma unidade de medida na comunidade psicanalítica, ele vai prescrever, ele vai determinar uma série de coisas. E aí, a discussão que eu venho fazendo na comunidade psicanalítica é o que exatamente é prescrito a partir da adesão ou não, da adoção ou não, de um determinado cânone. Então, o que a gente assume, o que a gente repete de características intrínsecas àquela obra, sejam as mais evidentes, sejam as menos evidentes. E, acima de tudo, dentro desse contexto específico, tem uma coisa que me chama a atenção particularmente, que é tentar demonstrar, tentar elucidar, tentar circunscrever problemas que os autores canônicos não resolvem. E por que isso é importante? Porque se a gente imagina que os autores canônicos eles têm essa função regulatória, pode acontecer de a gente supor que a adesão a um determinado cânone diz algo sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Por quê? Porque ele é o metro, ele é a unidade de medida. Então eu falo, eu adiro, eu sou um aderente de tal cânone. E a pessoa fala, então entendi. E aí a minha questão é, o que será que não está explicado nessa definição? E por que eu acho importante a gente levantar essa questão? Bom, tudo que eu falei em relação ao Monteiro Lobato, para a gente poder entender o que há de contemporâneo no que os cânones iluminam e naquilo que eles não iluminam, o que a gente consegue atualizar do debate. A partir dos cânones, é claro, mas a partir da problematização do próprio lugar que cabe ao cânone. Não no sentido de proibir, de novo, um pouco que nem o Monteiro Lobato, a questão não é proibir as pessoas de ler, não é reeditar, no sentido de censurar a obra, mas é entender onde o movimento teria que ser nosso, onde o movimento não está feito pelo Monteiro Lobato, ou pelo Lacan, ou pelo Winnicott, ou pelo Freud, ou por quem quer que seja. A questão em relação aos cânones é conseguir entender a que eles nos servem. Porque aí a gente consegue fazer um movimento que é nosso, no fim das contas. Então, essa é a ideia da adesão desse conceito de cânone na discussão sobre a teoria psicanalítica, do jeito que eu tenho feito. E eu tenho certeza que discussões equivalentes poderiam ser feitas, inclusive são feitas, eu só não acompanho de perto, em relação ao cânone literário brasileiro, ou em relação ao cânone literário dito universal, que é o cânone do hemisfério norte, né, da Europa e dos Estados Unidos. Então, perspectivas de revisão, perspectivas de crítica, perspectivas de redimensionamento, que muitas vezes têm uma certa verve proibicionista, com a qual eu não embarco. Então a gente não tem que ler Cervantes e Dante, e Quixote e Shakespeare, porra nenhuma, não tem que ler esse cânone, a gente tem que ler um cânone todo novo, só feito de autores que não sejam homens e brancos e colonizadores e filhos da puta. Eu não embarco muito nessa, mas eu acho interessante a gente poder interpelar os cânones, inclusive no que eles iluminam para nós, em relação a essas dimensões. Então você entende que Dante ou Cervantes deve ser questionado, deve ser criticado por conta daquilo que nele é tributário de uma lógica que é ruim para nós hoje? Ótimo, faça isso. Leia Cervantes, critique esse ponto, demonstre esse ponto, elabore esse ponto, ajude os demais a ler Cervantes percebendo onde o Cervantes ajuda a entender coisas que a gente quer superar. Por quê? Porque as coisas que a gente quer superar, a gente tem que entender para poder superar. Não basta jogar embaixo do tapete e sentar em cima. Ou, né, enfim, jogar embaixo do tapete e colocar uma outra coisa no lugar como se isso resolvesse. Por quê? Porque 99,9% de chance de não resolver. Se você resolver proclamar um novo cânone, a chance disso ser bem sucedido só porque você quis é minúsculo, desculpa ser honesto. Então, tem um trabalho de questionamento, de crítica, de análise, que é por onde passa, no meu entendimento, qualquer perspectiva de transformação.
É claro que tem um outro debate, mas esse, honestamente, eu acho que não tem a ver com o cânone, é uma outra questão, que é o cânone ser meio que um obstáculo no caminho de outros mundos. Então, que nem eu sugeri agora, não, tá bom, então leia Cervantes. Beleza, mas se eu vou ler Cervantes, vou ler Dante, vou ler Virgílio, vou ler Homero. Se eu vou ter que ler todos esses autores que compõem o cânone para aí poder fazer a crítica, para aí poder sugerir um outro cara, aí eu vou ter 90 anos de idade e aí acho que eu vou estar com preguiça de fazer isso. Ok, dá para entender que o cânone tenha essa função obstaculizante, mas isso tem a ver com uma dimensão da nossa cultura que é a pressa. Porque essa leitura que parece impossível de ser feita, não é impossível de ser feita e você não leva 70 anos da tua vida para ler esses autores. Agora, dada a pressa da nossa cultura e essa demanda para fazer 500 coisas ao mesmo tempo, a ideia de ler, por exemplo, Dom Quixote parece absurdo. Fala, pô, quer dizer que eu tenho que ler a porra do Dom Quixote, mil páginas, e eu vou ter que ler o Dom Quixote se eu quiser falar em relação a essa dimensão imperialista, nojenta do Cervantes. Sim, e eu vou te falar, cara, as 1000 páginas do Dom Quixote não vai levar 200 anos para você ler. Leva um tempo, ok, leva um tempo. Mas esse tempo é o tempo do cultivo das transformações. Esse é um pouco o meu ponto. Então a ideia para mim em relação ao cânone não é ser anti-cânone, mas é entender que o cânone tem uma função assim, performaticamente central na nossa cultura e por isso, se a gente quiser transformar as coisas, a gente precisa passar por aí. Porque o lugar por onde as energias para transformação vão ser retiradas no fim das contas. E aí acho que a gente volta para o ponto que eu estava acabando de falar. Agora, de novo, como calibrar para conseguir ler clássicos, mas ler outras coisas que não são clássicas também, isso envolve uma transformação da cultura como um todo. Uma descentralização do cânone, talvez, ou a celebração de culturas periféricas, marginais, ou proscritas, ou o que quer que seja. Isso, beleza, esse é um outro assunto. Mas, de novo, isso não tem a ver exatamente com o cânone. Isso tem a ver com o arejamento da nossa circulação cultural. E então, enfim, abre para um outro lugar. Dito isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco porque eu me meti a falar de cânone aqui, o que é, afinal de contas, um cânone, onde ele é considerado mais ou menos relevante. Eu não fiz um mapeamento exaustivo, mas só sinalizei como isso funciona. E para que cânones servem e onde me parece que tem um trabalho que só nós podemos fazer, que o cânone não fez por si só, que cabe a nós, enquanto leitores, enquanto pensadores, enquanto cidadãos, enquanto críticos. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, eu adoro comentários, sugestões, críticas, contanto que, enfim, verbalizadas ali com algum respeito. E espero que vocês estejam por aí na próxima, que é daqui a pouquinho, tá bom? Até lá, um abraço.